Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 17 de setembro de 2024. Estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, na próxima uma hora a gente põe em pauta todos os assuntos fundamentais para pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo. Então a gente não tem medo de falar de agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, sem ignorar o que está sendo comentado em todo o nosso país sobre economia, política, mundo do trabalho, política internacional também. Meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa próxima uma hora. Bora saber quais são os destaques do programa de hoje. Um papo com Tássia Reis, a artista tá de álbum novo, Topo da Minha Cabeça. Retomadas, Kaiowá em Douradina, no Mato Grosso do Sul, completa 2 meses de conflitos fundiário. Acordo põe fim às atividades da mineradora em cartão postal de Belo Horizonte. Frei Beto completa 80 anos e participa do podcast De Fato do Brasil de Fato Rio Grande do Sul. E o BDF Distrito Federal completa 3 anos de comunicação popular. Vamos saber mais como foi essa festa. É isso e muito mais. Se liga que o programa de hoje tá só começando. Antes que eu me esqueça, quero ser da sola do pé até a ponta da minha cabeça. Entenda a beleza de merecer ser da ponta do pé até o sol de sua cabeça. E desfilando na praça com um álbum novo, a gente recebe agora a Tássia Reis, ela que tá chegando com um disco Topo da Minha Cabeça, acabou de chegar, tá fresquinho, um álbum que dialoga com várias questões da sociedade, tá super bem assinado, foi feito por diversas cabeças, digamos assim, tem participação de Kiko Dinucci, Criolo, Teodoro Nagô, enfim, são vários nomes aí que compuseram pra Tássia Reis, tá chegando aí com um trabalho que de certa forma é sim uma continuação de tudo que ela vem construindo nesses mais de 10 anos de carreira que ela já tem, pelo menos desde o lançamento de Tássia Reis, o EP de 2014, mas esse trabalho agora, ela, digamos, dá uma pisada com os 2 pés, com a cabeça, com tudo em outros gêneros aí de soul, funk, drill, jazz, enfim, são muitas coisas, samba, que vão compondo esse trabalho que sem dúvida é um dos grandes lançamentos desse ano, para não gerar tantas expectativas, mas a gente tem certeza que vai fazer muita história esse trabalho. Vamos falar sobre isso, mas antes de tudo, deixa eu te cumprimentar, Tássia, que alegria tê-la aqui conosco, muito obrigada pelo teu tempo para conversar um pouquinho com a gente, viu? Oi, Lucas. Oi, galera que tá ouvindo a gente. Eu tô só alegria, muita felicidade. Primeiro de poder estar aqui trocando essa ideia com vocês. E outra porque lançamos, é isso, o álbum tá quentinho, acabou de sair do forno. E tá sendo uma delícia receber todos os carinhos e mensagens que eu tenho recebido. Que lindo, tá? Só até falando agora, saindo do forno, quentinho, eu fiquei até pensando um pouquinho como que é essa sensação do artista quando ele lança o trabalho. Pronto, tá aí. Será que é mais ou menos parecido quando a gente tá lá naquela preparação de um prato, tá? A manhã toda, um domingão, preparando, aí finalmente come, daí quando come dá aquele vazio de, poxa, e agora? Claro que daí tem toda essa repercussão maravilhosa dos fãs, todo mundo ali, e ainda mais um trabalho de peso como esse, tão bem acabado, tão bem elaborado, dialogando com tantas coisas, imagino que vai insuflando para não deixar esse vazio tomar conta. Mas queria saber um pouquinho como que é esse day after, digamos assim, logo depois de lançar, como que você tá se sentindo nesse momento depois de ter colocado esse lindo trabalho no mundo, Tássia? Olha, eu não sou uma pessoa que fica chateada ou com... Tem gente que fica, realmente, assim, fica com uma coisa meio, ai meu Deus, um pequeno luto, né, do processo. Não, eu acho que eu realmente vivo pelo lançamento, assim, tudo é para poder lançar. Aproveito muito todo o processo e é uma delícia, de fato. Mas acho que colocar na rua é o que faz a coisa valer, né? É o que faz acontecer, é ver como as pessoas vão acolher, como elas vão ressignificar, porque quando a gente está propondo alguma coisa, quando a gente está criando, a gente está com as nossas ideias. Mas assim como uma pintura, eu sempre falo isso, assim como uma pintura, que um artista pensou e pintou, quando ele expõe aquela pintura, as pessoas vão pegar o repertório delas
e dar significado de acordo com a vivência que elas têm, né? Então, eu acredito que a música ela tem muito isso, esse poder. Então, ela continua nascendo a partir do momento que as pessoas vão ouvindo também dando novos significados. Então, eu acho que são vários fornos, né? Vai saindo diariamente do forno para quem está descobrindo, vai se construindo isso. E diferente é parecido com fazer um prato, mas é como se fosse um banquete, né? Que você está constantemente se alimentando daquilo e digerindo. Então, acho que vai um tempo, não é tão rápido, né? Para se digerir, assim, todas aquelas informações, tudo que a gente colocou na música. E, assim, cada vez que você escuta, bate de um jeito também. Então, você vai entendendo e lembrando de outras coisas da sua própria vida e construindo esse significado mesmo. Então, para mim é uma delícia. Eu adoro. Eu acho que eu gosto de todos os processos, mas eu amo lançar. Acho que lançar é para. Inclusive, eu tô trocando essa ideia com um dos diretores musicais, o meu diretor musical e um dos produtores do disco, na verdade, que é o Prizu, e ele estava me falando um pouco dessa sensação. E depois que eu falei com ele, tem um aplicativo de astrologia que eu gosto e uso. E ele me mandou a frase que era exatamente o que a gente estava falando, que é: a arte só nasce quando a gente compartilha com os outros. Então, tudo que a gente está criando, se a gente não põe no mundo, ainda as pessoas não sabem, né? Então, ela ainda não impactou o mundo com aquilo, sabe? Então, só ganha força quando as pessoas descobrem. Então, para isso tem que compartilhar. Sim, pronto. Deu todo esse rodeio lindo e maravilhoso para o quê? Incentivar as pessoas a escutar esse álbum que realmente tem que escutar, tem que todo mundo dar esse play. Tá um banquete. Eu já escutei algumas vezes e cada vez que eu escuto vem uma referência nova que eu tô louco para te perguntar se realmente é por aí, se eu saquei direitinho. Enfim, tem várias mensagens ali que vêm, que é muito bacana de tentar trazer um pouquinho a origem. Quero falar sobre isso, Tássia. Mas antes queria falar um pouquinho mais sobre essa grande ousadia que foi esse álbum, onde ele tá dialogando com diversas frentes, né? Chegou um momento aí da sua carreira que você disse, pronto, eu sou sim sambista, eu sou sim do funk, eu sou sim do jazz. Enfim, você foi lá e colocou seu pé em diversas plataformas, em diversos espaços, mostrando essa a atividade que você tem, essa multiatividade, essa multifacetada artista que você é algo que você sempre teve um pouquinho e talvez por questões do racismo, de misoginia e de outras questões que a gente sabe que estão perenes na nossa sociedade, você se sentia talvez impedida um pouquinho de pisar nesses todos os lugares, ou realmente foram necessários 10 anos de carreira para você dizer, pronto, tô pronta para conseguir pisar em todos esses lugares com a afirmação, com a qualidade, com a finesse que esse álbum tá fino pra caramba, que eu acho que precisa, que toda essa qualidade sonora merece. Olha, acho que todos os gêneros, não sei se todos, mas R&B é um que eu sempre flertei, tanto R&B quanto neo soul. Então é uma coisa que eu sempre flertei, assim, desde o do disco 1, desde o EP Tássia Reis, Outra Esfera Próspera Demais tem. Então acho que isso é uma sonoridade que eu sempre flertei mesmo, tá ali presente. É, Jazz, tá desde o meu single 1, né? Desde o meu rap jazz, tem influência de jazz, então experimentando de várias formas diferentes, mas temos ali também. Acho que funk soul também, né? Tipo, no primeiro EP tem e tal. Eu acho que o que tá acontecendo agora, talvez seja eu assumir a grande referência que é o samba, talvez seja a novidade, mas mesmo assim tem ali, né? Se a Veste não já tinha, né, em Outra Esfera, em Próspera já tem ali um samba soul, tem uma influência de samba em Amora, numa outra faixa. Então, acho que o que mudou talvez tenha sido eu, né? Eu estou mais madura, estou amadurecendo, né? Ao longo desses 11 anos, né? Contando desde o meu Rap Jazz saiu em 2013, o EP da CRC é 2014 mesmo. Então, ao longo desses 11 anos de caminhada, eu acho que eu venho afinando essa minha capacidade de misturar sonoridades. Eu acho que isso é uma identidade, na verdade. E que bom que eu fui ousada. Acho que o que eu também acho que eu venho recuperando é essa ousadia. No meu primeiro EP, eu acho que eu fui muito ousada já de cara em querer pisar em tantos lugares, assim, né, em tantas sonoridades. Mas são sonoridades que fazem realmente parte da minha vida, né? Nunca quis forçar a barra em nenhum aspecto. São realmente músicas que ou eu já ouvia ou eu já curtia
ou então que me pegaram de jeito e aí eu percebi que eu já tinha isso na minha essência. E eu acho que dessas mesmo, eu acho que eu demorei mais para assumir o samba, mas eu tenho uma experiência com escola de samba na minha adolescência, que foi o que me levou para o hip hop, né, para o lifestyle do hip hop, porque com escola de samba, né, na bateria de escola de samba, desfilando na comissão de frente, um amigo me levou para fazer aula de dança, e aí eu entrei no hip hop pelas danças. Então tinha toda essa vivência. Eu demorei para entender o samba como música, porque eu pensava nele como comunidade, eu pensava nele como uma vivência que eu tinha ali, com os meus amigos, com a galera que estava ali se ajudando. Isso no interior, né? No interior, em Jacareí, que é a minha cidade, no Vale do Paraíba. Beijo para Jacareí, se alguém estiver ouvindo aí de Jacareí, um beijo aí para todo mundo do Vale. Então, acho que essa construção eu demorei para entender, eu só fui começar a entender isso ali em pré-pandemia, um pouquinho antes da pandemia começar, começo de 2020, quando eu escrevi Ofício de Cantante e me toquei que eu já tinha escrito vários outros sambas em outros momentos, que uma das minhas primeiras composições foi um samba, foi um funk soul, depois um samba. Depois eu fui fazer rap e R&B, misturar tudo. Então, acho que são coisas que já estavam na minha vivência, eu vim assimilando, sabe? Que bonito ouvir esse processo seu de descoberta do samba, que muitas vezes é o contrário, né? A pessoa se percebe um sambista, né? Canta samba, gosta de se divertir porque samba é música, samba é lazer, e aí de repente vai entendendo que tem algo por fora, que tem um sentido de comunidade, de união. Algumas pessoas até definem um outro Brasil possível, então eu entendi que foi um processo um pouco contrário. Você já sempre teve noção da magnitude do samba, do poder dele, e aí depois você foi entendendo como você também pode fazer parte dessa corrente, puxando o fio pela forma mais singela que é simplesmente cantando samba, né? Se expressando por meio dessa batida compassada, né? Sincoppada, um, dois. Quero falar um pouquinho mais depois sobre essa música que fecha o álbum, né? O Ofício de Cantante é bem bonita. Vamos deixar ela para encerrar a entrevista, porque antes quero puxar Uhum. outras referências muito bonitas, inclusive por essa que abre o cartão de boas-vindas, né? Antes que eu me esqueça, quero ser da sola do pé até a ponta da minha cabeça. Que bonito isso, né, Tássia? Eu fiquei ouvindo um pouquinho, me lembrou um pouquinho de Novos Baianos, né? Sou o amor da cabeça aos pés. Me lembrou um álbum mais recente até da Elza Soares, que ela fala do cóccix até o pescoço. Mas no final das contas, eu tô achando que é uma referência sua a si própria, né? Porque no final é essa a mensagem, né? Você quer ser você integralmente da ponta do pé até a ponta da cabeça. Algo que diga, claro, eu absorvo outras referências do meu passado, mas eu sou quem eu sou hoje, de fato, sem máscaras, enfim, sem muitas outros disfarces, sou eu de fato. Eu entendi por aí, né? Mais ou menos isso, Tássia? É mais ou menos isso, sim. Acho que eu venho, na verdade, né, construindo isso. Acho que compor é um processo de autodescoberta muito grande, principalmente quando a gente está comprometido em falar sobre as nossas experiências. E como compositora, como esse tipo de compositora que eu sou, para mim não tem como escrever, né, sem experienciar outras coisas, né? Então, isso faz parte da minha história, da minha construção de gente mesmo. E nos últimos tempos eu tenho vivido alguns desafios. No último ano, na verdade, acho que todo mundo, né? Da pandemia para cá, vivendo vários desafios. Mas no último ano eu tive uma questão de saúde que fiquei de cara, né? Bati de frente com a morte, vamos dizer assim. Então, eu tive que reavaliar várias coisas, assim. Então, e acho que entender o quanto tudo é muito breve, né? Quanto tudo é passageiro mesmo, assim. Então, a gente tem que experienciar essa vida com completude de quem a gente é. E para isso a gente precisa estar confortável em quem a gente, no corpo que a gente habita. Então, da ponta do pé até o topo da cabeça mesmo. E acho que é muito legal essa construção de poder ser você e se descobrir nesse sentido. Acho que tem uma questão da maturidade, mas também tem uma questão da disponibilidade de querer ser você. É muito corajoso no mundo que a gente vive, né? Das mídias, das tendências e de todo mundo querendo ser outra coisa. E a gente querer bater o pé de querer ser a gente. Claro, com melhorias, né? Acho que todo mundo pode melhorar. E essa é a construção, inclusive, dessa faixa. Sobre poder avançar, sobre poder
ir para frente, mas acho que é importante reconhecer quem se é primeiro, sabe? E Elza Soares é uma grande referência, acho que para todo mundo, mas é uma grande referência para mim. E acho que, mas tava no inconsciente ali. Tem algumas coisas desse disco que eu parei e pensei, meu Deus, eu acho que se a Elza estivesse aqui, acho que ela gravaria algumas das faixas desse disco. Eu fiquei com essa impressão, com essa ousadia, né? Mas eu pensei isso, e aí eu verbalizei isso no estúdio, e a galera que tava comigo pensou, meu, eu enxerguei a Elza também, eu não te falei, mas eu enxerguei aqui. Então eu fico honrada de poder fazer uma música que supostamente ela poderia gravar, assim, sabe? Não vamos descobrir, infelizmente, mas eu fico feliz só de imaginar que isso poderia acontecer. Então, acho que eu tô pensando assim, acho que eu tô no caminho certo. Sem dúvida alguma, ela gravaria, ela procuraria para gravar, porque ela era essa pessoa que, além de ser uma grande entusiasta da música, ela também adorava essas parcerias, essas renovações. Ela sempre se mostrou muito viva, muito ativa, e muito disposta a conhecer novos projetos e, enfim, então, sem dúvida alguma, tem algumas canções aí que ela está cantando nesse momento, né, em outra atmosfera, em outra região. Enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre essas referências que você traz, principalmente sobre essas denúncias de um racismo tão presente, especialmente contra meninos pretos, seja em favelas, em comunidades, mas você tenta trazer de uma maneira que não necessariamente fique tão escancarado para todo mundo entender, mas fica no imaginário, fica no subconsciente. De alguma maneira existe essa tentativa de denunciar as coisas, mas não necessariamente jogar na cara, mas fazer com que as pessoas entendam de uma maneira um pouco mais subjetiva? Essa faixa acho que é a que tem mais referências de uma faixa só, tem muita coisa ali em Asfalto Selvagem, o próprio título de Asfalto Selvagem é de uma música da Aizito Rig e seu conjunto, que se chama Poema Rítmico do Malandro, né? E fala a frase, escrevemos samba no Asfalto Selvagem, que também retrata, né, realidades assim periféricas. E essa parte, a frase é: todo menino rei é culpado, né? Sim, está denunciando sim uma realidade da violência policial, né, que acontece muito, infelizmente, no nosso país. E eu sinto que a gente não sei se é tanto absurdo que a gente escuta, que a gente descobre, que a gente sabe, que em algum lugar a gente acaba normalizando isso, né? E não só isso, né? Tantas outras violências que nos acometem, né? Para quem está na margem da sociedade, acho que para todo mundo, na verdade, mas principalmente para quem está na margem. Então, a gente acaba se acostumando com algumas coisas, sabe? Não dizendo que acha que seja confortável ou bom, mas o tanto de coisa que viu, acho que quem cresceu nos anos 90 numa quebrada, numa periferia, viu muita coisa, eu vi. Então, acho que tem essa coisa de testemunhar muitas coisas que já aconteceram também, assim, sabe? Também tem, acho que a minha vontade era que soasse também como alguns dos sambas, dos originais dos sambas, assim, sabe? Que ao mesmo tempo que tá denunciando alguma coisa, também tá falando para você levantar sua cabeça e não desistir das suas coisas, apesar de toda a barbárie, né? De todas as questões que a gente enfrenta. Então, acho que Originais do Samba também é uma super referência. Roberto Silva também, né? Que tem o Jornal da Morte, sabe? Sangue, sangue, sangue. Esse samba também, assim, depois que eu escrevi que eu me toquei, na verdade, mas são referências muito presentes para mim. E sim, todo menino é um rei, eu também já fui rei, também é um jeito bonito de reverenciar esses jovens que, infelizmente, são tão violentados, né, na sociedade também. Então, aos olhos da família, aos olhos da mãe, a gente, né, do irmão, né, da irmã, a gente consegue enxergar a realeza nessas pessoas. Infelizmente, na rua, elas são enxergadas como culpadas, às vezes, até antes de terem feito qualquer coisa. Então, a música tem muitas camadas, mas acho que o samba tem essa capacidade de poder denunciar e de ser leve ao mesmo tempo, né? De ser dançante, de ser triste, mas de ter a melodia ali capaz de fazer as pessoas se levantarem mesmo, né? E seguirem em frente. Acho que isso talvez tenha sido a minha maior vontade de me conectar com o samba, de poder fazer uma poesia desse gabarito, assim, sabe? Então, espero ter conseguido.
Vocês que vão ouvir, vão me contar o que vocês estão achando, na real, mas essa era a minha intenção. E conseguiu com maestria. Tássia, agora só para encerrar nossa entrevista, eu acho bacana falar um pouquinho desses paralelos que você traz, por exemplo, em Asfalto Selvagem, como você muito bem falou, acho que escancara muito dessa violência, né? Dessa maneira que você também exemplificou de como o corpo preto é interpretado, é olhado principalmente nas vistas das Forças Armadas. Mas, por outro lado, Brecha é uma outra canção que me parece que você denuncia outra forma que o racismo ainda segue muito impregnado na nossa sociedade, mas como uma maneira talvez um pouco mais subjetiva, numa tentativa um pouco mais um pouquinho mais sublime, assim, de desqualificar a pessoa, né? Muito mais naquele discurso, contestando, duvidando, apagando, fazendo comparações injustas. Me parece que é uma outra maneira que você conseguiu trazer as formas que a população preta é menosprezada, colocada à parte na sociedade. Enfim, são duas maneiras muito importantes que a gente precisa entender, interpretar o racismo, mas eu acho que você conseguiu dividir bem nessas duas faixas. Caminha mais ou menos por aí essa é a minha interpretação? Sim, acho que você em algum momento ia falar a palavra sofisticada, eu acho que sim, acho que o racismo vem se sofisticando, né? Então, existem tantas formas da gente sofrer racismo na sociedade, acho que uma delas é o apagamento, né? O apagamento histórico de pessoas que contribuíram já, de pessoas que estão contribuindo com a arte, com o intelectual, né? Com a construção de Brasil mesmo, com a política. Então, Brecha, acho que fala um pouco ali da minha experiência também, acho que como artista, mas também tem esse jogo de palavras, né? Apagar também é sobre matar alguém. Também tem o apagamento, ele é subjetivo, mas ele também pode ser objetivo, né? Então, quer pisar no meu pescoço. Eu me lembro que quando eu escrevi, eu tinha visto uma notícia de uma mulher preta que foi abordada pela polícia, e ela não entendeu porque estava sendo abordada, e pisaram no pescoço dela, né? Que não é uma abordagem comum de se fazer, é perigoso, inclusive, de acabar com a vida de alguém. Então, se ela não só morrer naquele momento, mas o que fica depois, né? De que você é subjugado e que você passa por uma experiência dessa, assim. Muitas vezes as mortes subjetivas acontecem, não necessariamente a objetiva, mas a subjetiva também. E acho que enquanto artista é o não reconhecimento, ou então o reconhecimento tardio, né? Quantas artistas negras brasileiras só foram reconhecidas depois de mais velhas, assim. É uma realidade que eu não quero para mim, sabe? Então, eu quero minhas flores agora, eu quero em vida, eu quero aproveitar o que eu tô oferecendo pro mundo, eu quero de volta, sabe? Não é, não quero daqui a 40 anos que alguém fale, nossa, como era genial o que a Tassi estava fazendo, e eu passar uma vida sem receber de volta tudo que eu estou investindo, né, na arte, tudo que eu estou entregando para o mundo, assim. Acho que não é um pensamento só meu, acho que é um pensamento de muitas, né, acho que de muitas artistas e de muitas que já se foram, inclusive, né, inclusive Elza. Então, acho que, apesar de querer cantar por muito tempo, eu não quero fazer isso por obrigação. Quero fazer isso porque eu gosto, porque eu me divirto, sabe? E eu quero meu reconhecimento na minha mesa, muito breve. Acho que é mais ou menos por aí. Aí Brecha tem. E acho que tem o fato de entender que a brecha em si, essa é a brecha, né? A faixa brecha. A brecha é encontrar uma lacuna, ver uma fresta e entrar por ela, abrir essa porta para que outras artistas também consigam passar. Assim como Elza, assim como Alcione, Leci Brandão, Jovelina Pérola Negra e quantas outras artistas que são referência para mim, trilharam esse caminho que eu também quero percorrer, tipo, que a gente consiga encontrar novas brechas para que novas artistas também já não tenham que passar pelo que elas passaram, não tenham que passar pelo que eu passei, né? Que seja um pouquinho menos doloroso, acho que é isso.
Então, salve Jovelina Pérola Negra, Dona Evani Lara, Alessi Brandão, Elza Soares e Tássia Reis, que não tá abrindo brecha, está escancarando portas, quebrando paredes aí para tantas outras mulheres negras seguirem desfilando. Ela que tá aí na praça com um novo álbum, Topo da Minha Cabeça, conta com grandes nomes aí, Kiko Denucci, Criolo, Teodoro Nagô, enfim, muitos nomes. A gente convida todo mundo para mergulhar nesse grande álbum que tá fazendo grandes reflexões, causando muita coisa, além de muita dança, né? Muita comemoração, muita celebração, como o samba exige, como o samba pede. Tássia, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Foi um prazer, uma alegria imensa poder conversar contigo e celebrar mais um lançamento seu aí, Topo da Minha Cabeça. Prazer foi meu, Lucas. Obrigada a todo mundo que está ouvindo. Obrigada pelo espaço. E é isso. Ouçam muito Topo da Minha Cabeça, que acabou de chegar. E estou tão feliz em poder fazer essa obra. Acho que é um novo começo, é uma nova era para mim. E espero que toquem no coração de vocês. Tem muitas outras coisas. Também está falando de amor. Também está falando de Oxalá um pouquinho, tá falando de outras coisas e tem muitos pontos ali a serem ouvidos e que vocês possam saborear essa obra. Muito obrigada pelo espaço mais uma vez. Se eu tocasse um instrumento, ia fazer lamento no meu violão, mas eu só canto, trago meu encanto, desfaço o meu pranto e firmo bem forte na palma da mão. Se eu tocasse um instrumento, ia fazer lamento no meu violão, mas eu só canto, trago meu encanto, desfaço o meu pranto e firmo bem forte na palma da mão. Até acho importante meu ofício de cantante, isso que me faz respirar. Mas já pensou que esculacho se eu pegasse nesse baixo? Ninguém ia me pegar. Se eu tocasse. Maravilha de papo então com a Tássia Reis. Todo mundo corre lá na sua plataforma preferida para escutar esse álbum que tá maravilhoso, gente. Agora um assunto sério, muito delicado que a gente traz aqui pro Bem Viver. Há 2 meses, o povo Guarani Kaiowá encara uma verdadeira guerra para retomar 3 áreas na região de Panambi e Lagoa Seca. O território está localizado na pequena cidade de Douradina, na região sudoeste do estado do Mato Grosso do Sul. Nas últimas décadas, o avanço do agronegócio retirou a população originária do seu lugar e mudou a paisagem. O que eram florestas, no passado, viraram grandes descampados para a exploração do agronegócio. O processo de retomada kaiowá se depara com cenários de terror criados por fazendeiros na região. A reportagem do Brasil de Fato viajou até lá, ficou uma semana conversando com os indígenas, entendendo toda essa situação. E a gente começa a conferir agora uma reportagem especial diretamente de Douradina. Nós sofremos já faz muito tempo, amado produtor, amado agricultor, amado fazendeiro e amado pistoleiro. A gente está sofrendo, por isso que nós ocupamos essa área. Os fazendeiros falam que nós estamos invadindo a propriedade deles, mas isso é muita loucura, porque como é que nós vamos invadir o quê? Nós estamos ocupando o que é nosso. Os relatos que você acabou de ouvir são de integrantes do povo Guarani Kaiowá, que tem sofrido todo tipo de violência no pequeno município de Douradina, no Mato Grosso do Sul. Com a indefinição do marco temporal, a recuperação de territórios ancestrais por parte dos indígenas e a violenta reação de fazendeiros, o local se tornou um epicentro do novo capítulo do conflito fundiário brasileiro. Além dos ataques de capangas armados que já deixaram feridos, inclusive um jovem com uma bala alojada no cérebro, os indígenas enfrentam problemas ambientais, como rio contaminado, incêndios na mata e nas suas casas de sapé. Já se passaram mais de 2 meses desde que os indígenas retomaram 3 áreas da terra indígena ATI Panambi Lagoa Rica. A partir daí, a tensão escalou no Mato Grosso do Sul. A área de mais de 12 mil hectares foi delimitada e reconhecida pela FUNAI em 2011 como de ocupação tradicional do povo Guarani Kaiowá, mas o processo demarcatório está estagnado desde então.
De acordo com dados do Sistema de Gestão Fundiária do INCRA, há pelo menos 26 propriedades rurais sobrepostas ao território. Há cerca de uma semana, rojões foram disparados uma vez mais do acampamento de fazendeiros contra a comunidade Guarani Kaiowá de Ií-Aierê. Na visão dos indígenas, o ataque aconteceu em retaliação à construção de uma casa de reza na área retomada. O mais sangrento desses ataques armados foi em 3 de agosto, quando homens empoleirados em caminhonetes atiraram com balas letais e de borracha contra a retomada Curupaiti. Em conversa com o Brasil de Fato, as vítimas relataram à reportagem os momentos de terror durante a agressão, que começou com foguetes e depois os disparos de arma de fogo. Aí já meteu bala mesmo já, ali que acertou minha cabeça. Acertou minha cabeça, aí eu caí no chão, tava tremendo, minha perna tava assim, tremendo assim. Foi um terror aquele dia. Os agricultores chegaram tirando uma arma, né? E nós não tem arma e nós tínhamos que enfrentar com ele na flecha. Só foi por Deus mesmo, que livrou a gente. 10 pessoas ficaram feridas, incluindo o jovem de 20 anos que tomou o tiro na cabeça. Para surpresa de muitos, incluindo o médico que o atendeu, ele e o primo de 17 anos, alvejado no pescoço, sobreviveram. Aí o médico falou assim pra mim, eu acho que deu um vida de novo pra você, ele falou assim. Como que ficou? Porque você tá com uma bala ainda alojada na cabeça, né? Você pode contar Sim. isso? Mais serviço leve, mas eu tô fazendo, né? Mais serviço pesado não tô fazendo. Nem assim pra andar, né? Debaixo do sol, né? Não dá pra mim andar, né? Com os disparos, os Kaiowá avançaram em direção ao acampamento. A Força Nacional também. E entre mediações e gritos guerreiros, os produtores rurais abandonaram o posto pela primeira vez em 57 dias. Ali acabou desmontado então o acampamento de fazendeiros, que apoiado por deputados federais de extrema-direita como Marcos Polon e Rodolfo Nogueira, estava estruturado desde 14 de julho. A defensora pública Daniele Osório se disse surpresa com o que viu. Eu trabalho com população indígena já há 8 anos e eu nunca tinha me deparado com a formação de um acampamento de produtores rurais que ficam diuturnamente em frente a retomadas indígenas. Além das agressões de fato, os indígenas também acusam os fazendeiros de envenenar as águas do local propositalmente para dificultar a permanência nas retomadas. Como é que fica a água? Esse aqui é água sangrada para nós. É água nossa vida, mato nossa vida, a terra nossa vida. Nós estamos na guerra agora. A comunidade indígena reivindica uma perícia que revele quais substâncias fizeram morrer animais e adoecer crianças. Amostras foram coletadas da água e enviadas para o Laboratório Central e para a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Em nota, o Ministério da Saúde informou que o Distrito Sanitário Especial Indígena do Mato Grosso do Sul está em tratativas com autoridades locais para evitar o desabastecimento de água na comunidade. A tese ruralista do marco temporal, que prevê que indígenas só podem ter demarcadas as terras em que estivessem ocupando em outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição Brasileira, já foi considerada inconstitucional pelo STF em setembro de 2023. Em reação quase simultânea, o Congresso Nacional aprovou uma lei que, entre outros ataques aos direitos indígenas, institui novamente o marco temporal. O movimento indígena acionou o Supremo para a derrubada da lei. Enquanto o imbróglio judicial não se resolve, ela está em vigor para a indignação do povo Guarani Kaiowá. Quando eu tinha uns 10 anos, eu já ouvia falar que a demarcação da terra já está vindo para nós. Está vindo para nós. Hoje eu tenho 45 anos. Eu não vejo a demarcação da terra. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal e Yolanda Depisol, em Doraldina, no Mato Grosso do Sul. Locução, Douglas Matos. E é claro que a gente segue acompanhando essa situação dos Guarani Kaiowá e de tantos outros povos originários pelo Brasil. Tudo isso realçando a importância de garantia do direito ao território para a população indígena no país. Entre tantos motivos, nesse sentido, a gente destaca aqui um deles, que é a sabedoria para a preservação da natureza.
realidade bem diferente do que está acontecendo no território nacional, com registro de queimadas consideradas criminosas. Só para ter uma ideia, em 2024, até esse presente momento, 70% da área queimada no Brasil foi de vegetação nativa. Os dados são do chamado Monitor do Fogo, um acompanhamento iniciado em 2019 pelo MAP Biomas. A UNB, Universidade de Brasília, suspendeu as atividades presenciais nesta segunda-feira. A decisão foi tomada por conta da fumaça do incêndio no Parque Nacional de Brasília. A Secretaria de Educação do Distrito Federal autorizou que as escolas suspendessem as aulas. A concentração de poluentes no ar está 3,7 vezes acima do recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Vamos entender melhor essa situação com Douglas Matos. A Universidade de Brasília decidiu suspender as atividades presenciais na instituição nesta segunda-feira. A decisão foi tomada por causa das condições climáticas adversas e da baixa qualidade do ar, decorrentes das queimadas no Parque Nacional de Brasília. O motivo? Proteger a saúde e a segurança da comunidade acadêmica e administrativa. O incêndio no Parque Nacional começou por volta das 11h20 do último domingo. Brigadistas e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ainda trabalham no combate às chamas, mas o fogo não foi totalmente controlado. As informações são do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. A queimada deixou o céu de Brasília coberto de fumaça, comprometendo inclusive a visibilidade de quem trafegou pelas vias da capital nesta segunda-feira pela manhã. De acordo com o ICMBio, o fogo foi originado próximo à Granja do Torto. A estimativa é de que 1.200 hectares do Parque Nacional, o que equivale a 1.600 campos de futebol, tenham sido destruídos pelas chamas. Segundo o monitoramento em tempo real realizado pela empresa suíça iCare, a qualidade do ar em Brasília é considerada moderada, o que significa que a concentração de poluentes na atmosfera está até 3,7 vezes acima do recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Nessas condições, os principais afetados são pessoas de grupos sensíveis, como crianças, idosos e indivíduos com doenças respiratórias e cardíacas. Elas podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço e, por isso, são orientadas a usar máscaras e evitar sair de casa. O uso de umidificadores, além de manter portas e janelas fechadas para evitar a entrada do ar poluído, e uma boa hidratação também são recomendações das autoridades de saúde. A Secretaria de Educação do Distrito Federal autorizou escolas localizadas em áreas próximas a queimadas a suspenderem as aulas devido aos efeitos da fumaça e da fuligem. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Distrito Federal em Brasília. Locução, Douglas Matos. Apesar desse cenário, a UNB manteve o cronograma e iniciou ontem o 11º Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas. Conhecido pela sigla ENEI, o encontro junta 1.000 estudantes indígenas de 26 estados do país. O tema desse ano é 20 anos demarcando as universidades, luta e resistência efetuando a permanência. O encontro marca um importante momento de reflexão sobre as conquistas e desafios enfrentados na área. O eixo principal aborda os mais de 10 anos da lei de cotas e a permanência dos estudantes indígenas nas universidades. Apesar dos avanços, a presença plena dos povos originários ainda encara barreiras. Alguns exemplos são a falta de acolhimento adequado e o respeito aos saberes indígenas e ciências indígenas também. O encontro vai destacar conquistas como a transformação das reivindicações dos estudantes em políticas públicas. A programação inclui mesas de debates, atividades culturais, apresentações de trabalhos científicos, entre outras questões importantes. Quem quiser saber mais pode acessar o site eneiindígena.net, repetindo, eneiindígena.net. E é claro que durante essa semana de trabalho a gente vai trazer mais atualizações e depois um balanço sobre esse encontro tão importante e tão bacana que está acontecendo lá em UNB, na Brasília. E agora a gente tem uma alegria imensa de trazer um pouquinho de uma prosa maravilhosa com Carlos Alberto Líbano Cristo. Quem? Frei Beto, minha gente. Ele foi o convidado da edição mais recente do podcast De Fato, uma realização do Brasil de Fato Rio Grande do Sul. Mineiro de BH,
Frei Beto cumpriu muitas vivências. Algumas delas são como frade dominicano, jornalista, historiador, romancista, crítico teatral e teólogo. E ainda assessor de movimentos pastorais e sociais e, olha só, assistente de direção de José Celso Martinez no mítico Teatro Oficina. Vale ainda lembrar que Frei Beto foi coordenador de mobilização social do programa Fome Zero, que ainda mais se liga. Além dele ser esse militante político, ele confessou ao Brasil de Fato Rio Grande do Sul ser um emérito dançarino. Pois é, Frei Beto foi convidado então da edição mais recente do podcast De Fato, e a gente vai conferir um trechinho agora da conversa. Ele completou 80 anos no último dia 25 e falou sobre as maiores conquistas nessas 8 décadas de vida. Olha, eu acho que a maior vitória foi a derrubada da ditadura. A gente lutou muito, 21 anos, muitos foram assassinados, outros desaparecidos, exilados, banidos, mas conseguimos colocar a ditadura abaixo. Por isso, hoje, temos que intensificar a recuperação da memória daquele tempo de atrocidades para que esse passado não se repita no futuro. Eu creio que a grande vitória nossa foi conseguir derrubar a ditadura militar brasileira. E agora, né, estou lembrando aí do 8 de janeiro de 2023, impedir que esses neofascistas voltem ao poder. Beto, contou uma vez que aos 41 anos, uma cartomante teria dito que tu viveria só até os 57. Ou seja, tu já tá aí bem... Tá no lucro, né? Tô no lucro. Kátia, inclusive pela estatística do IBGE, né, a média de vida dos homens no Brasil é de 73 anos. Eu já estou aí com 7 anos de lucro. Olha só, né? E com saúde, né? E bem forte. Teve algum momento na tua vida que tu achou que poderia morrer? Sim, eu achei que poderia morrer quando tive um acidente de carro na adolescência, estava guiando o carro um amigo que depois se tornou um premiado automobilista brasileiro, o Toninho da Mata, né? Ele era piloto não me lembro que fórmula, não essa Fórmula 1, não essas, mas durante muitos anos ele trabalhou só nas montadoras, provando carros que saíam da linha de montagem. E lembro também do período da ditadura, quando havia sequestro de diplomatas. Aí as ameaças dentro do presídio eram muito, muito fortes. Inclusive os advogados, familiares, todos proibidos de nos visitar. E sempre aquela coisa de que, não, vocês todos serão fuzilados. E eu entreguei a alma a Deus, enfim, seja o que Deus quiser. E agora eu uso uma expressão que meus amigos não gostam, né? Não diga isso, mas eu sou muito realista, pé no chão. Eu falo, agora com 80 eu entrei no corredor da morte. Por que eu digo isso? Porque eu sei que 80% das pessoas que completam 80 anos não completam 90 anos. Então, eu tenho consciência disso e não quero voltar. Eu digo aos meus amigos espíritas, eu sou uma pessoa muito feliz, tenho uma vida... que eu me orgulho da minha trajetória, sempre fui uma pessoa comprometida com defesa de direitos humanos, sempre fui uma pessoa de esquerda, sou um cristão inveterado, discípulo de Jesus de Nazaré, aliás, sobre o qual estou escrevendo agora 4 livros, e, enfim, eu me sinto muito feliz na vida pelas opções que fiz, não tenho nenhuma inveja daqueles que conseguiram me derrotar em algumas ocasiões, né? E jamais gostaria de ser como eles. E tem alguma coisa que tu ainda não fez e gostaria de fazer nesse tempo que ainda te tem? Não, o que eu gostaria de... Eu brinco dizendo que na próxima encarnação eu quero voltar bailarino. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, Kátia, é dançar. Eu também muito, muito na adolescência, muito. Né? Eu tenho ritmo no corpo, eu sou um bom sambista de escola de samba, daquele de sapateado no pé. Só tem um problema, Kátia, eu não posso mais dançar, mesmo entre amigos, por causa do diabo do celular. Quando não tinha celular,
ainda na intimidade eu dançava. Agora não, porque isso vira meme aí e sabe como é que é? Os inimigos estão apostos, né? Acabou com a nossa vida esse celular. Exatamente, então não posso nem brincar mais, né? Ô Beto, eu quero voltar à primeira pergunta, porque tu respondesse qual foi a maior vitória, mas não respondesse qual foi o maior fracasso da tua geração. Olha, eu acho que o maior fracasso da minha geração foi a gente não ter conseguido manter no mundo o projeto socialista. Ele se deteriorou por várias razões aqui. Eu, inclusive, escrevi um livro das minhas 33 viagens ao mundo socialista, 33 anos de viagens ao mundo socialista, o Paraíso Perdido. Depois vocês divulgam aí o meu site, né, freibeto.org. freibeto.org, vai estar aqui. Tudo junto, Freibeto, tudo junto, Beto com 2 T's. Então, o Paraíso Perdido, lá eu conto toda essa trajetória. Então, eu lamento muito a queda do Muro de Berlim, não que eu apoiasse e não apoio aqueles modelos de socialismo, mas a bipolaridade no planeta era um fator de equilíbrio. O Antônio Cândido, crítico literário, ele dizia uma coisa interessante, que a maior conquista do socialismo não foi nos países socialistas, foi na Europa Ocidental. Com medo de perder os dedos, a burguesia europeia cedeu à classe trabalhadora direitos muito fortes, muito representativos, com medo de que a classe trabalhadora se voltasse para o socialismo, para o comunismo. E com a queda no Muro de Berlim acabou a farra, ou seja, hoje a Europa vive uma situação de miséria, de exclusão, de preconceito, discriminação, tudo isso que a gente vê no noticiário. Na conversa, Freibeto ainda destaca a importância da memória política do país em linguagens como audiovisual e literatura. Ele destaca que muitas gerações mais novas não têm dimensão do que aconteceu no país, por exemplo, na época do regime militar. Porque as novas gerações, elas não têm ideia do que foram os 21 anos de ditadura no Brasil. E eu já, em debates com alunos de ensino médio, muitos deles me disseram, mas eu não sabia que essas coisas tinham ocorrido aqui, eu pensava que só ocorreram na Argentina e no Chile. De fato, né, há toda uma conspiração aí para sepultar essa memória e as pessoas não lembrarem que, no caso do Brasil, os torturadores, assassinos, estupradores estão soltos, não foram punidos. Ao contrário do que aconteceu na Argentina, no Chile e no Uruguai, onde todos foram severamente punidos, inclusive na Argentina com prisão perpétua, generais, né, inclusive, e aqui não, eles continuam isentos por causa da esdrúxula lei da anistia. Então a gente precisa bater forte para que isso seja superado, né? E alguma expectativa com a retomada da Comissão da Verdade? Não, a Comissão da Verdade, a gente já deu um passo agora no 3º mandato do Lula, que foi a volta da Comissão de Mortos e Desaparecidos. Mas precisaria também restaurar a Comissão da Verdade, apurar severamente. Mas para isso é preciso mudar no Supremo Tribunal Federal essa lei da anistia recíproca, porque essa lei é uma aberração jurídica. Como é que você pode anistiar quem sequer foi investigado e condenado? É como se eu anistiasse, eu, presidente da República, anistiasse vocês dois, sabe, de um crime de acidente de carro que vocês nem sabem dirigir, nem cometeram. Então, esse é o absurdo. E não se mexeu também naqueles crimes que foram praticados depois da lei da anistia, né? Exatamente. Muitos. Eu tenho, Ayrton, eu levantei no Arquivo Nacional toda a minha folha corrida, né? Tudo aquilo que a ditadura havia apurado sobre a minha pessoa. E descobri que vai até, a ditadura acabou em 85, vai até 92 as investigações a respeito dos meus passos no Brasil e no exterior. Tem documentação de agentes da ABIN, naquela época chamado SNI, Serviço Nacional de Informações, até 92. E, curiosamente, muitos deles no exterior baseados em notícia de jornal, ou seja, os safados iam para o exterior, viviam lá em condição de diplomatas, ganhavam uma fortuna e sequer iam investigar, ficavam lendo jornal, aí tinha um brasileiro lá de esquerda, eles mandavam isso como informação, como trabalho. Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre a 6ª edição do chamado Plante Rio. Voltado para a mobilização socioambiental, o evento vai ser realizado nessa semana, na próxima sexta e no sábado também.
O Plante Rio acontece na cidade do Rio de Janeiro, em parceria com a Fundição Progresso. Durante as atividades, será lançada uma carta climática com convite a candidatos para assinar o compromisso ambiental. Com o tema Que Clima é Esse?, a 6ª edição tem uma programação diversificada, isso de acordo com Denise Amador. Ela é da comissão organizadora do Plante Rio e destaca as propostas do evento. Olá, meu nome é Denise Amador, também conhecida como Potô. Eu faço parte da comissão organizadora do Plante Rio, que está na sua 6ª edição e eu estou envolvida desde a primeira, em 2016. O Plante Rio, para além de um evento, ele pretende ser um movimento e também um grande ponto de encontro, um ponto de convergência entre as diversas tribos, né, que estão atuando na área socioambiental e agroecológica no Rio de Janeiro. Então é um espaço muito favorável, um centro cultural que une muito, que dialoga com diversas tribos, né, e que tem então essa intenção de furar a bolha, né, de comunicar para a gente que não está ainda engajado, vamos dizer, na pauta, mas também é um ponto de encontro entre os diversos coletivos, diversas pessoas que estão atuando na área ambiental, né, e que nem sempre tem a possibilidade de encontros, né, de sinergias, de possibilidades de articulações e ações conjuntas. Bom, para esse Plante Rio, então, no dia 20 a gente tem uma programação ampla e no dia 21 de setembro, que é o Dia da Árvore, e a gente quis marcar emblematicamente por ser o primeiro sábado da primavera, né, já trazendo uma esperança no ar, frente a toda a emergência climática que a gente está vivendo, e é o Dia da Árvore, né? E a gente sabe que as florestas e o plantio de árvores é uma das principais estratégias para a gente, né, conseguir lidar com essa questão dessa emergência climática. Gente, então para saber mais sobre o que vai acontecer, basta acessar o site da Fundição Progresso. O endereço então é fundiçãoprogresso.com.br, no caso não tem o C cedilha, nenhum acento, então fica fundicalprogresso.com.br. Vamos falar de festa? Esse ano de 2024, o Brasil de Fato Distrito Federal completou 3 anos de existência, gente. Com uma comunicação popular, independente e de esquerda, o projeto surgiu durante a pandemia de Covid. E por meio do jornalismo ético e plural, o veículo tem sido uma voz ativa nas questões sociais do DF. No centro do país, o BDF reafirma seu compromisso com a democracia e a transformação social. Gente, vamos saber então como foi a festa? Nosso repórter Kaique Santos está aqui para contar os detalhes pra gente. Há 3 anos, o Brasil de Fato Distrito Federal começou sua trajetória como um veículo de comunicação popular, regional, independente e de esquerda. Em 26 de julho de 2021, em plena pandemia, um grupo de jornalistas e militantes de movimentos populares reconheceram a necessidade de criar um meio de comunicação voltado aos interesses da classe trabalhadora. Com a prática de comunicação popular, o Brasil de Fato DF pauta temas que envolvem os direitos sociais, a luta contra o patriarcado, o racismo, a LGBTfobia e todas as formas de violência, na busca e contribuição por uma vida digna. A editora do Brasil de Fato, Flávia Quirino, conta mais sobre o processo de criação do veículo no DF. O Brasil de Fato no Distrito Federal, ele é fruto de uma construção coletiva de movimentos sociais e populares. E a gente já vinha, né, de uma necessidade, de uma identificação, na verdade, de uma necessidade de ter um veículo de comunicação popular que pudesse pautar as lutas da classe trabalhadora aqui no Distrito Federal. E aí por isso que nós nascemos, né, enquanto Brasil de Fato DF, no dia 26 de julho de 2021, num período pandêmico em que a conjuntura pedia muito essa necessidade da gente fazer esse outro olhar, né? Esse olhar com viés popular das questões e das contradições aqui do Distrito Federal. Mas que nesses 3 anos a gente tem feito uma atuação muito ligada e muito próxima de movimentos sociais, populares, de coletivos e organizações que têm uma atuação histórica, né? E de luta aqui no DF. O Brasil de Fato existe há 21 anos e tem em sua origem o compromisso com os movimentos populares. Atualmente, 9 estados integram o sistema do veículo jornalístico: Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. O jornal entende que na luta por uma sociedade justa e fraterna, a democratização dos meios de comunicação é fundamental.
Com isso, o Brasil de Fato foi criado para contribuir com o debate de ideias e a análise dos fatos do ponto de vista da necessidade de mudanças sociais em nosso país. Rodrigo Chagas, jornalista e coordenador de jornalismo do Brasil de Fato, fala um pouco mais dessa história. Nesses 21 anos de existência, o Brasil de Fato tem mostrado que a luta pode sim virar pauta, praticado um jornalismo cada vez mais profissionalizado, com maior evidência no cenário nacional. Temos atingido um número cada vez maior de pessoas e estamos muito felizes com esse trabalho. Acho que a rede de Brasil de Fato estaduais cumprem um papel muito importante de dar capilaridade para a nossa cobertura, de chegar de fato nas comunidades, nos povos, nas cidades, enfim. Acho que o Brasil de Fato do Distrito Federal também há 3 anos tem cumprido esse papel de forma brilhante, produzindo um bom jornalismo sobre as pautas do DF. Segundo o índice de Gini, um parâmetro internacional que mede a desigualdade na distribuição de renda de um território, o Distrito Federal ocupa a 2ª posição no ranking de desigualdade econômica em comparação com outros estados, atrás apenas de Sergipe. Com isso, o Brasil de Fato DF também surge a partir da necessidade de denunciar o que grandes veículos midiáticos não mostram na capital federal. O colunista Rafael Vilas Boas, professor da Universidade de Brasília, a UNB, comenta. A importância de um jornal como o Brasil de Fato DF, numa cidade como Brasília e o Distrito Federal, a capital do país, região metropolitana de 3 milhões de pessoas, a 3ª maior região metropolitana do país, é repercutir uma quantidade gigantesca de pautas que são invisibilizadas pela imprensa comercial, que tende a mostrar de Brasília a pauta da política nacional ou, eventualmente, algumas pautas de serviço, mas, em geral, restritas ao centro de Brasília, ao plano piloto, Lago Sul, Lago Norte. E quando se fala das regiões administrativas dos arredores da periferia, em geral, são pautas na mídia empresarial negativas, quando, na comunicação popular, as pautas são da luta, da resistência, da organização popular, dos movimentos sociais, que são discriminados da grande imprensa. E o Brasil de Fato DF é um jornal que não anda sozinho. Diversas pessoas e organizações que acreditam no poder da comunicação e do jornalismo popular para a transformação social colaboram com a produção de todos os dias da redação. A comunicadora popular Luana Gomes, que integra o coletivo Família Hip Hop de Santa Maria, fala da importância do jornal para estabelecer um diálogo com a periferia do DF. Eu, como comunicadora popular, fico muito feliz de ter um veículo como esse, uma mídia alternativa, dentro do Distrito Federal, que consegue conversar com a população da periferia, que é o que falta aqui no DF hoje. E o Brasil de Fato faz essa conversa, ele tem essa ponte com a gente, tem a comunicação popular hoje no DF presente como o Brasil de Fato, é também lutar para que esse tipo de veículos de imprensa, como o Brasil de Fato, ele seja mais valorizado, a gente valorize mais ele dentro das quebradas, porque é ele que consegue através dele que consegue chegar a linguagem até o nosso povo. Um ato político e cultural foi realizado no Armazém do Campo para comemorar os 3 anos do veículo. A celebração contou com a presença de representantes de movimentos e organizações populares, colunistas do jornal e lideranças políticas. O evento também destacou o compromisso ético com a produção de conteúdo aliada às lutas da classe trabalhadora, como ressalta a editora Flávia Quirino. Através do nosso jornalismo comprometido, ético, com as lutas populares, a gente tem conseguido ser referência para as pessoas de profissionalismo, de ser uma referência de um veículo onde as pessoas podem confiar, que a gente vai trazer as notícias com veracidade a partir do viés popular. Eu acredito que os nossos próximos desafios é continuar ampliando, continuar sendo referência e ampliar ainda mais o nosso poder de alcance na população do Distrito Federal. A gente sabe que fazer comunicação popular, comunicação independente no Brasil não é fácil, principalmente por conta dos recursos, enfim, das questões financeiras, mas a gente tem conseguido atuar com muita seriedade e compromisso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafaela Ferreira, do Distrito Federal, locução Kaique Santos.
O Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã, quarta-feira, tamo junto a partir das 11 horas da manhã pro mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a nossa vez, a parceira Rádio Brasil Atual 98,9 FM transmitiu o programa pela Grande São Paulo. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente, lembrando que o Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Camila Guiar, bem-vinda de volta das férias, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira, André Paroche, coordenação de Rádio TV Muniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.